Olá, irmãos, estamos mais uma vez aqui no Imersão na Palavra, direto aqui da Igreja Aba de São Leopoldo, e nesse mês nós estamos com mais um tema aí abençoado para edificar a tua vida e te auxiliar na tua caminhada com Cristo, que é conversão e transformação de vidas, né? Nós já falamos em dois vídeos, que nós já fizemos duas entrevistas, né, que nós já preparamos, e no culto de Tadel também o pastor Joel ministrou uma palavra sobre isso. E para nós seguirmos nesse tema hoje, nós temos mais um testemunho abençoado aqui. Hoje eu tenho um convidado muito abençoado, que é o irmão Gerson aqui, um irmão, um amigo. A gente tem caminhado em Cristo junto aí, e tem um testemunho da sua vida, da sua família, e hoje ele vai compartilhar com a gente um pouquinho aí. Mas só para começar, irmão Gerson, quanto tempo aí já tem de caminhada com Cristo? Olá, irmão Ângelo, tudo bem? É uma satisfação estar aqui falando do que Jesus fez na nossa vida, está fazendo e ainda vai fazer mais, né? Mas com a graça de Deus, faz 13 anos que nós estamos nesse caminho com Jesus, 13 anos convertidos, e cada dia mais se convertendo ao Senhor. Bom, já são 13 anos, já é um adolescente na fé, já está ali já saiu do leitinho. Já, que bênção, né? Mas, e aí, bom, são 13 anos, né? E como é que tu chegou assim em Jesus? Como é que te levou para buscar Cristo na tua vida, né? Bom, a nossa conversão começou com um milagre. Em 2007, a minha irmã engravidou. A minha irmã tem 5 anos a menos que eu. E ela engravidou. E pelos médicos ela não poderia engravidar. Ela não tinha como engravidar, tinha problemas e não poderia engravidar. E ela engravidou e ganhou a Bibiana em 2007. Nossa sobrinha hoje com 14 anos. 13 anos, vai fazer 14 agora. E a minha irmã colocou a filha dela numa escolinha cristã em Canoas, na escolinha Formiguinha lá em Canoas. E por intermédio da minha irmã, da Bibiana, lá na escolinha, ela conheceu uma moça chamada Raquel. E essa Raquel, para nossa surpresa, que hoje a gente entende, uma evangelista, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. E ela me disse: Gerson, conheci uma moça lá na Formiguinha que ela é diferente. Eu não sei o que ela tem, mas ela é diferente. Ela fala com a gente, vai nos trazendo uma paz, uma coisa diferente. Eu gostaria que tu conversasse com ela um dia, tu e a Clarice, porque ela já sabia dos nossos problemas, que eu vou falar daqui a pouco. Então daí, por intermédio da minha irmã, do milagre que ela teve, porque depois que ela ganhou a Bibiana, ela nunca mais teve filhos, ela não pôde mais ter filhos, né? Então, através da Bibiana, desse milagre que ela teve, nós conhecemos a Raquel, e a Raquel nos falou de Jesus. Assim foi a nossa conversão. Então, olha aí que tremendo, né? Deus usando a vida também de uma criança, né? Numa circunstância aí abençoada. Deus tem os seus meios, né? Isso. Mas, Gerson, aí tu teve esse tempo aí que tu começou a te aproximar de Jesus e esse testemunho, né, dessa pessoa que vocês conheceram, e de lá para cá, desses 13 anos, né, que tu falou que já está com Jesus, qual foi a maior mudança na vida do Gerson? O que o Gerson pode enxergar hoje e dizer: olha, a maior mudança foi nessa área? Olha, tantas áreas que a gente vem mudando, né? Desde quando nós nos convertemos. E o que nos levou a nos converter, a buscar Jesus, depois que essa Raquel nos falou de Jesus, foi as brigas do nosso casamento. O nosso casamento era um casamento falido, né? Isso em 2008, que a gente falou com a Raquel em 2007, depois a gente ficou mais um ano sem falar com ela. Então, mais um ano sofrendo um casamento falido, um casamento de brigas. Eu era um homem do mundo mesmo, né? Então, o casamento estava falido, né? Então, quando a gente conhece Jesus, tudo começa a mudar. E por que eu quis conhecer Jesus? Eu era inacreditável, mas eu era um católico, como é que eu vou dizer, um católico que praticava, um católico praticante. Eu era aqueles católicos que beijava santo, né? Então eu ia na missa todo domingo, eu até fazia leitura na missa, mas saía da missa brigado. Sim. Sabe? E o que eu procurava na missa, eu não encontrava.
sabe? E saía cada vez mais no vazio e as brigas aumentando, e as brigas aumentando. Até que em 2008 nós encontramos a Raquel novamente. E a minha esposa, ela tinha problema de manifestação. O inimigo manifestava nela. Então aquilo acontecia com ela e eu não tinha conhecimento, eu não sabia o que era. Sabe? Então ali a Raquel começou a nos explicar. E ela foi tão sábia que ela disse assim: vocês precisam tomar doses de antibióticos da palavra de Deus, doses homeopáticas. E a gente foi indo, a gente não entendia, sabe? Aí aquilo começou a me chamar a atenção, sabe? E cada vez que a gente falava com a Raquel, a minha esposa manifestava, era muito feio o que acontecia, sabe? E ali a Raquel era da igreja Brasa de Esteio, e ela nos levou um dia num culto na igreja Brasa. Eu nunca tinha ido num culto evangélico. E entramos lá num domingo. A igreja não era tão grande, uma igreja pequena. Umas cadeiras, umas mulheres dançando com roupas coloridas. Eu me apavorei, eu disse: o que é isso, né? Muito estranho. Muito estranho, né? Mas aí a gente ficou naquele culto, uns louvores lindos. Eu nunca tinha ouvido louvores, né? Era só aquelas músicas da igreja católica, aquele órgão triste, aquilo que te deixava mais depressivo ainda, né? E a gente começou a ouvir aqueles louvores, aquilo começou a me chamar a atenção no primeiro culto. E quando teve o apelo, a minha esposa manifestou um apelo. Os pastores, com a sabedoria deles, né? No segundo culto, no outro domingo, eu disse: é isso aí que eu quero. Eu comecei a me achar, sabe? Na palavra Deus já começava a falar, eu não sabia que era Deus, né? Nós temos o irmão da Clarice e a cunhada, eles eram crentes há mais de 15 anos naquela época, só que eles nunca falaram de Jesus para nós, sabe? A minha esposa manifestava, perguntava para eles fugiam daqui, fugiam dali, nunca ajudaram nós assim nesse sentido espiritual, sabe? Então ali eu comecei a entender, né? Os pastores começaram a conversar comigo, o que acontecia com a minha esposa. Então eu disse para a Clarice: é isso aí que eu quero. E a Clarice: não, eu não quero, eu não vou largar a católica, eu não vou largar meus santos, minhas santas. Lá em casa, no quarto, assim, era imagem, né? Tudo que é lado. E ali eu fui no segundo culto, a gente foi no terceiro. No meio da semana os pastores vinham lá em casa na quarta-feira, eles começavam a nos discipular, sem saber o que era discipulado, né? Muito bacana o que eles começaram a fazer com nós. E a Raquel sempre junto com nós. Começaram a explicar tudo o que acontecia, né? E ali foi uma caminhada, né? No terceiro culto, eu me converti. Eu disse: é isso aí que eu quero. E ela disse: não, eu não quero. Eu não vou ser crente, né? Eu disse: olha, eu vou. Se tu quiser ir comigo, bem ignorante assim, né? Mas daí ela ia um domingo, no outro não ia. Eu ia. E daí eu chegava: vamos no culto? Ela: não, hoje eu não vou. No outro ela ia. E todos os cultos que ela ia, ela manifestava. E ali começou essa luta, né? Essa luta grande que a gente passou. Sabe que tem pessoas que eu vejo assim, que manifesta e vem num culto, Deus opera, Deus liberta aquela pessoa. Essa pessoa continua andando com Deus, ela é liberta. A minha esposa levou 4 anos para ser liberta. 4 anos, não que ela fazia alguma coisa errada, não que a gente fazia alguma coisa errada, não. 4 anos. Então, de 2008 em 2009 nós nos batizamos, né? Ela não queria se batizar. No dia do batismo, quando eu fui me batizar, Deus tocou nela, ela começou num choro, ela se batizou, foi lindo, muito lindo. Só que ela não estava liberta. Eu ainda fumava, me batizei, ainda fumava e ainda tomava meus tragos, né? Olha só. E eu cheguei para o pastor Daniel é uma bênção lá da Brasa. E eu disse: pastor Daniel, eu vou me batizar, mas eu ainda fumo. Eu não posso me batizar, mas eu quero me batizar. Ele chegou: Gerson, tu pode continuar fumando. Não é eu que vou te proibir de fumar. Deus vai falar contigo, o Espírito Santo vai falar contigo na hora certa. A sabedoria dele, né? Sim. Então eu me batizei ainda fumando e ainda bebendo. Sabe? Aí num dia, numa aliança profética que teve em Esteio, Deus falou muito forte comigo sobre os cigarros, né? E eu saí dali assim: vou ter que parar de fumar, né? E aí eu entrei no carro, liguei o rádio, estava a mesma palavra, sabe? Eu disse: parei de fumar. Então, em agosto de 2009 eu parei de fumar, em agosto de 2009 eu parei de beber.
Desde 2009 eu não coloco cigarro na boca, nem uma gota de álcool. Nunca mais eu coloquei nada de álcool na boca. Não que álcool... e crente não pode beber, problema de cada um, né? Eu sei que para mim, eu nunca mais bebi. Então foi uma batalha tremenda, assim, o que Deus começou a fazer na nossa vida. E em 2012, a minha esposa manifestava. E daí eu comecei, irmão Anjo, às quintas-feiras tinha culto de libertação na igreja em Porto Alegre do Isaías Figueiró. E eu comecei a levar a minha esposa lá. E ali, em 2012, eu já era crentão. E porque quando eu conheci Jesus, eu me amarrei em Jesus, né? Então é tão incrível o mundo espiritual, porque quando a gente estava indo para o culto às quintas-feiras, a minha esposa manifestava dentro do carro. Eu tinha que orar com ela dentro do carro. Então chegava lá, na igreja, a gente assistia o culto, a igreja do pastor Isaías tem imposição de mãos, ela manifestava. Sabe? Depois ia lá para uma salinha, e assim foi a nossa vida. E eu nunca desisti, nós nunca desistimos, ela nunca desistiu. E ali ela já era crente também. Em 2012 ela já tinha abandonado tudo, era católica, ela se converteu também, ela já era crente. E a gente estava lutando com isso, né? Todo mundo dizia, é brecha. E a gente fazia um resumo da nossa vida, o que a gente fazia, um pente fino, sabe, para buscar. E não tinha, sabe, era uma coisa diabólica, assim. E a gente conheceu um dia o Paulo da Regina. Ele disse, Gerson, tem a igreja Aba em São Leopoldo, e tem um pastor, Vladimir, que faz culto de libertação lá às sextas-feiras. Tu não quer ir lá? Porque eles já sabiam, eles caminharam com nós lá, eles conheciam, né, a nossa vida. E um dia eu disse, não, Paulo, eu vou. Aí uma sexta-feira eu vim sozinho. Uma benção, pastor Vladimir, aquele culto abençoado de libertação, né? Eu cheguei em casa e disse, amor, nós temos que ir nesse culto semana que vem. É benção, vamos lá experimentar. E ela já estava cansada disso, assim. E ela veio comigo. A gente veio no culto aqui de libertação, teve o apelo, manifestou aqui, o pastor Vladimir orou com ela, tudo. E a gente começou a vir devagarinho, todos os cultos de libertação. De vez em quando a gente vinha domingo, mas a gente ainda era membro da Graça. Aí a pastora Eliane falou com ela manifestava, a pastora Eliane orava com ela. A pastora Eliane disse, tu tem que ser ministrado. E a pastora Eliane disse, lá na tua igreja eles não ministram, pede para o teu pastor te abençoar, tu vem aqui que a gente te ministra. Vamos marcar uma data. E eu cheguei para a pastora Eliane, marca para a semana que vem, eu disse. E ela, não sei o que, não pode marcar para a semana que vem que eu vou falar com o pastor Daniel. E ela marcou a próxima semana. E eu conversei com o pastor Daniel assim, ela precisa ser ministrada, eu encontrei uma igreja lá que tem libertação, eu preciso que o Senhor me abençoe e me autorize. E ele ficou pensando assim, e autorizou e nos abençoou. E a gente ela veio aqui num sábado de tarde, ela entrou às 2h da tarde, e ela saiu de noite. A pastora Eliane e a pastora Rosane ministraram ela. Quando ela saiu foi tão lindo, Anjo, que ela saiu com a cabeça e parecia um vídeo de óleo, tanto óleo. Ela se abraçou e me disse, agora eu estou liberta, sabe? E desde aquele dia Deus libertou ela. Só que isso levou 4 anos, né? 4 anos a gente lutando com isso, né? A gente perseverando nisso, nós nunca desistimos, nós nunca murmuramos assim. Nunca se perguntamos por que Deus, por que não isso, não. Não, nunca murmuramos, sempre buscando a Deus assim. Deus nos deu o livramento. E é tão lindo Deus, sabe qual é a área que Deus nos usa hoje? Libertação, né? Libertação. Glória a Deus. E a área que Deus mais a gente costuma dizer, né? Que a área que Deus mais nos toca, mais nos transforma, acaba sendo a área que Ele mais nos usa, né? Então, que tremendo isso, né? E o que eu vejo também é que vocês perseveraram, né? Sim. Esse processo aí que tanta situação desconfortável, que traz tanta falta de paz, né? Tanta luta, mas ainda assim a gente persevera no Senhor, Deus vai lá e opera, né? Mas Gerson, seguindo a nossa conversa aqui, tu já falou da libertação da tua esposa, como foi a tua conversão, como foi vocês chegaram até Jesus, o processo que Deus fez na vida dela e na tua também, mas como que a tua mudança, assim, tu vê que a tua mudança repercutiu na tua família, né? A gente sabe que tem 2 filhos, né? Sim. E
Eu chamo eles meninos, mas na verdade não são tão meninos, não, já são uns homens. Já, É que pro papai e pra mamãe sempre são meninos, né? Sempre são, com Vai certeza. ver com a tua filha, a moça vai ser sim, a tua menina. com certeza. Mas como a mudança de vocês, tua e da tua esposa, e o estar em Cristo repercutiu na família de vocês no dia a dia? Conta para nós aí. Amém. A nossa transformação, toda transformação, para a gente se transformar, eu penso assim que a gente tem que se converter verdadeiramente, né? Porque se a gente não se converter verdadeiramente, a gente não se arrepender verdadeiramente, a gente não vai se transformar, né? Então toda transformação exige uma conversão, né? Então onde repercutiu mais na minha família foi com os filhos. Foi tão lindo o que Deus fez, porque eu era tão, quando eu não era de Jesus, Anjo, que eu chegava, quando estava perto de eu chegar em casa, é muito triste isso que eu vou falar, mas o Murilo pequeno me dizia: o pai já vem, vai dar briga, o pai já vem, vai dar briga. Então isso é triste para uma família, quando tem briga, não tem harmonia no seu lar, sabe? Então a repercussão desde 2009, quando nós nos batizamos, Anjo, a nosso lar tem paz, nosso lar não tem mais briga, sabe por quê? Porque eu quis mudar. Aquilo que está escrito naquela camiseta das meninas, tudo muda quando você muda, não tem frase mais linda e mais verdadeira que aquela, né? Porque eu achava que os erros eram na minha esposa, eu nunca olhava para os meus erros, então eu tinha mais erros que ela. Então o que eu fiz? Eu fui arrumando os meus erros, eu deixei os dela e fui arrumando os meus. Então tudo muda quando você muda. Quando eu decidi mudar, tudo foi mudando. E hoje é tão lindo que os meus filhos, se eu atraso 5 minutos, eles estão ligando: pai, onde é que está? Pai, tu não vai chegar? Pai, não vai fazer uma jantinha para nós? E o Murilo, todo mundo conhece, ele é da minha altura, assim, nós estamos deitados e vai deitar no nosso meio, na cama até hoje. Então tudo mudou. A minha esposa está esperando: Gesto não vai vir, eu estou esperando com chimarrão, sabe? Paz, o Senhor Jesus, Ele nos dá paz, né? Não tem a prosperidade, não tem prosperidade maior que a paz de Deus, né? Então a transformação nossa, na nossa família, foi tão lindo, né? Com os nossos filhos, com o nosso neto, com as nossas noras, e eu e a minha esposa, um casamento, não vou dizer perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Mas um casamento lindo. Sabe quantos anos de casado nós temos? 34 anos de casado. Nós casamos 7 de fevereiro de 1987. Saímos de férias agora, eu e a minha esposa sozinha, ficamos 10 dias de lua de mel. Se a gente contar, é difícil alguém acreditar, né? Com 34 anos de casado, então tudo mudou. Tudo mudou, né? De 2009 para cá, Deus vai fazendo infinitamente coisas boas. Mas por que Deus faz? Porque nós nos convertemos. Né? E um dia nós estávamos, logo que eu me converti lá na Brasa, teve uma reunião de pastores. Que é da Brasa, não sei se conhece o pastor Hudson. Sim. Estava o pastor Hudson, pastor Luciano, pastor Daniel e mais alguns pastores. E me convidaram para essa reunião. Eu disse: pastor Daniel, eu não sei, o senhor me convidou para a reunião de pastores, o senhor está louco? Eu disse para ele, né? E não, já, você vai lá participar, não precisa falar nada. E eu fui, né? E os pastores falando uma bênção, né? Eles conversando, falando, aquela reunião tremenda assim, né? E eu levantei o dedo, assim, o pastor Luciano estava falando, eles tudo me olharam assim. Fala, irmão. Eu disse: pastor Luciano, como é que eu vou fazer? Você estava falando sobre chamado. Como é que eu vou saber se o meu chamado é de Deus ou é de homens? Ele baixou a cabeça, assim, ele ficou alguns segundos de cabeça baixa e disse assim, me apontou o dedo: quando as pessoas começarem a pedir oração para ti, tu vai ter a certeza que o teu chamado é de Deus. Amém. Sabe, eu recebi aquilo assim, mas sem muito entendimento, né? Anjo, tu não imagina o que a gente recebe hoje de ligação de pedido de oração. Esta semana, todo dia, a gente saiu para orar, às vezes eu sozinho, porque ela não podia, porque eram homens, pessoas pedindo oração para nós, pessoas passando WhatsApp, pessoas ligando, pedindo oração para nós. Então, o que Deus usou o pastor Luciano está se cumprindo hoje na nossa vida. Amém. Mas só que para Deus usar a gente tem que ser convertido. Aí me pergunta o meu irmão, quando a gente se converteu, a minha mãe, muito católica, né? Até hoje estou orando por ela, Gerson se converteu, temos ferrado. Acredita nisso? Né? E o meu irmão ria de mim, né?
Primeira coisa que eles falam é dar dinheiro pro pastor, né? Sim. Primeira coisa que eles falam. Minha irmã ria, né? E é tão bacana que a minha irmã hoje já está convertida. Ela já se converteu, o marido dela está quase. E o meu irmão, que ria de mim, hoje pede oração para nós. Amém. Nessas férias a gente foi lá, a gente orou com ele, foi um quebrantamento, uma presença de Deus assim. Eu disse, não, mas agora eu estou indo na igreja, sou católico. Isso, ele vai. E a gente orou com eles, uma presença de Deus, Deus tocou, sabe? E a gente está orando, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então por quê? Porque a gente se converteu a Deus realmente, né? Aí ele pergunta, mas por que tu não bebe nada? Eu disse, não, eu não bebo, chamei de preto. Eu não bebo porque eu não quero, é uma opção minha, assim. Ah, mas tu pode tomar um golinho? Não quero tomar, eu insisto, sabe? E aí a gente orou com isso, foi aquele movejo, deu uma coisa linda, assim, sabe? No fim eu disse, por que eu não bebo? Tu acha que Deus ia nos usar desta maneira se a gente bebesse, tomasse alguma coisa? Podia usar, mas eu acho que não ia usar. Então tudo Deus tem um propósito na vida da gente. Quanto mais a gente se purificar, melhor, né? Amém? Amém. Olha aí que bênção, né? E aí a gente vê já Jesus agindo na família, né? E quando tu falava dos teus meninos, né? Dos filhos, eu fui lembrando do que a palavra diz, que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Amém. Então isso tu pôde sentir na prática ali, né? Tua esposa, né? E Deus operando isso, né? Mas que tremendo, né? E Gerson, agora a gente já ouviu o teu testemunho e tudo que Deus maravilhosamente operou. E nesse tempo assim que a gente vive hoje, que não tem como a gente dizer de uma forma diferente, hoje, sobretudo esse último ano que a gente passou e esse ano que a gente está, tem sido um tempo atípico, né? Diferente de tudo que já se passou, pelo menos eu aí com meus 30 e poucos anos aí, é algo realmente diferente e algo bastante turbulento, né? E qual a mensagem que tu daria para quem está nos assistindo aí, que talvez está desanimado, chateado, triste, até enfermo, ou de repente procurando, não encontra nada, né? Em cima da tua experiência de fé, o que tu diria para essas pessoas hoje? Amém. Sabe que, voltando um pouquinho antes, quando nós nos convertemos, nossos filhos não eram convertidos. O Lucas era do mundo, o Murilo não era convertido. Sabe, começamos eu e a minha esposa. Nosso filho Lucas é convertido, nossa nora, nosso neto, o Murilo convertido, tu conhece, né? Em um levita do Senhor, a namorada dele também, cristã, crente também. Então não tem alegria maior, né, que a família da gente ser de Jesus, a família da gente ser convertida, né? Porque esse mundo aí fora está tão perigoso, né? Sim. E tão monstruoso, Sim. né? Glória a Deus. E voltando, o que eu vou dizer hoje, né? Sabe, irmão, acho que a gente vai orar na casa de irmãos, vai orar na casa de ímpios, que não conhecem a palavra, mas também vai orar na casa de crentes, de irmãos. E a gente vê tanta coisa na casa de irmãos velhos na fé, que não são convertidos. Marido que xinga a esposa com nomes que não é para dizer, sabe? Esposa que xinga maridos, pai que não fala com filho que não fala com pai. Então isso aí hoje a gente vai orar, a gente vê muito isso aí. Então o que a gente tem que fazer, o que eu tenho que dizer? Entrega o teu caminho ao Senhor, te converta. Nós temos que nos converter, né? Um lar que tem briga, que filho não fala com pai, o Espírito Santo não habita, né? Deus não compactua com o pecado, né? Deus não compactua com brigas, né? Com indiferenças. Quando a gente se converte, eu sempre digo no GC, tem coisas que não pode mais sair da nossa boca. Quando nós nos convertemos, tem coisas que a gente não pode olhar mais. Quando nós nos convertemos, tem coisas que a gente não pode ouvir mais. E ser crente, é difícil ser crente? É difícil, mas é bom ser crente. É bom. Eu já já falei de Jesus para drogados, e eu disse para eles que não tem chapação melhor que se chapar no Espírito Santo. Amém. Né? Porque quem um dia se chapar no Espírito Santo vai querer isso sempre, né? Eu sempre digo para Clarice, o nosso combustível é a presença de Deus, né? Então que todos tenham e busquem a presença de Deus. Como é que eu vou buscar a presença de Deus? Pratica a palavra do Senhor, né? Porque se a gente lê a palavra do Senhor, não obedecer e não praticar, de nada adianta. Sim. Se entrega ao Senhor, busca o Senhor verdadeiramente como tem que ser. Não adianta ser um crente bancário. O que é um crente bancário? Que só fica sentadinho ali, né?
fica sentadinho no banco, vai para casa, sai da porta, esquece tudo que Deus falou. E o verdadeiro crente não é o que está na igreja, né? Porque na igreja é fácil ser crente. O ambiente ajuda, né? O ambiente ajuda. Tu abraça teu irmão, Isso. tudo é sorriso, tudo é bênção, né? Mas o difícil, eu quero ver, a gente vê quem é crente é lá no lar, é com a esposa, é com os filhos, é no trabalho, é no trânsito, né? Aí a gente vê quem é crente. Então, que todo mundo se arrependa verdadeiramente, né? Se arrependa e se entregue ao Senhor, né? Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Um dia eu vi a pastora Eliane pregando, ela disse: todas as lutas que eu tenho, eu estou com Jesus, eu tenho vitória em todas. E é verdade, sem medo de errar. Todas as lutas que você tem, se você estiver verdadeiramente com Jesus, você vai ter vitórias. E essa nossa libertação, minha e da minha esposa, a gente tem uma dívida de gratidão com o pastor Joel, com a pastora Eliane, com o pastor Vladimir, com a pastora Rosane, a igreja que nos acolheu, e eles nos ajudaram muito. A gente não trocou de igreja simplesmente por trocar. Nós ficamos 1 ano orando para trocar de igreja, porque a gente não deve trocar de igreja como troca de roupa, né? Então o pastor Daniel nos autorizou a trocar da igreja, ele não gostou, foi muito triste quando a gente foi falar com ele assim. Mas ele orou com nós, ele nos abençoou e a gente veio para cá abençoado. Por isso que dá certo, que a gente faz tudo conforme tem que ser. Amém. Tá certo, irmão? Acho que era mais ou menos Glória isso, né? a Deu para dar uma Deus, resumida. mas testemunho abençoado, né? Tremendo, assim, de transformação, mudança, libertação. Já quero te agradecer pelo teu tempo aí, estar com a gente, né? E poder abençoar vidas aí, através do que Deus tem feito, né? Então, irmãos, o que nós vemos é o evangelho na prática, né? A transformação e a conversão, né? Na prática, né? Como o Gerson falou, não adianta a gente simplesmente conhecer a palavra e não ser um praticante, né? Não ser aquele que coloca a palavra no seu dia a dia, né? Então é por isso que a gente tem buscado ao Senhor, né? Então vamos orar, feche os teus olhos, vamos buscar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, obrigado pelo testemunho, Senhor, do Gerson, Pai, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Obrigado pela bênção que ele tem sido também no meio do corpo, Senhor, a sua família. Primeiro, como testemunho, Senhor, daquilo que Tu pode fazer. Em segundo lugar, como servo, Senhor, que manifestam o Teu poder, Senhor, onde Tu envia, Senhor, e chama eles em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que nos ouviu, que nos vê, que tem nos visto. Abençoa e que haja transformação também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, então, que você possa ser edificado por esse testemunho, em nome de Jesus, e até o próximo Imersão na Palavra.